Oi pessoal, essa aula tem como título o Holocausto, a criação da ONU e a temática dos direitos. E a gente vai trazer para discussão um assunto bastante atual, né? A gente ouve o tempo todo falar que nós somos cidadãos, a gente tem alguns direitos, ouve falar sobre direitos humanos, sobre se os direitos humanos estão sendo respeitados ou não. Isso é uma temática bastante comum nos dias de hoje. Então vale a gente observar com o ponto de vista da história, ou seja, como é que os historiadores explicam como é que esse assunto se tornou importante e como é que foram conquistados esses direitos que a gente tem hoje. Então eu propus aqui para vocês uma linha do tempo, só que ao invés de estar na horizontal, ela está na vertical, e onde os tempos mais antigos estão aqui na parte de cima e os mais recentes aqui na parte de baixo. A gente vai comentar alguns acontecimentos que foram importantes para a consolidação dessa temática dos direitos. A primeira referência sobre esse tema, certamente, foi a Revolução Francesa, lá no século XVIII, né? A Revolução Francesa, ela, no seu primeiro momento, foi uma revolução contra o absolutismo, contra a autoridade concentrada na mão dos reis, e logo no início da Revolução, a primeira Constituição da época da Revolução afirmou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual foi a virada importante nesse momento? Até aquela época, se considerava que as pessoas eram súditos dos reis, então deviam a eles completa obediência, e era assim que funcionava. Aos reis cabia fazer as leis, botá-las em prática, julgar, eles acumulavam uma série de poderes e as pessoas tinham que respeitar, até porque tinha um entendimento de que os políticos eram escolhidos de Deus para estar naquela posição. Quando sai a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, junto de outros documentos importantes da época também, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, uma série de outras declarações que afirmam esses direitos, eles estão querendo dizer o seguinte: olha só, agora as pessoas não são mais considerados súditos, né? Nós somos cidadãos, nós temos deveres perante o nosso país, mas também temos alguns direitos. E esses direitos que surgem aqui, que são afirmados a partir desse momento, eles são inspirados no ideário iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão tem o direito à propriedade privada, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, uma série de ideias que para a gente é muito comum, mas naquela época foi necessário uma revolução, um grande processo de transformação social para afirmá-los no mundo. E mesmo assim, como a gente diz em história, as transformações elas raramente são de uma vez só, né? Elas são um processo onde há avanços, há retrocessos, há mudanças, mas também há algumas permanências. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com essa grande afirmação dos direitos, que foi a Revolução Francesa e foram algumas outras revoluções, houve um período de regresso, digamos assim, de volta a um passado de ameaça de direitos durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa falar mais de perto sobre esse assunto. Lá durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu o Holocausto. O Holocausto é como os historiadores chamam o planejamento do extermínio de judeus que o regime nazista do Hitler fez durante a Segunda Guerra. Como é que foi isso? Eu vou te explicar. Hitler aproveitou o momento que subiu ao poder na Alemanha para escolher um inimigo do povo alemão. E esse inimigo que Hitler e os nazistas escolheram foram os judeus. Por quê? Já existia um preconceito anterior contra os judeus na Alemanha, que a gente acredita que foi reforçado pelo fato de que boa parte dos judeus tinha uma condição um pouco melhor enquanto o país estava numa grande crise econômica. Hitler aproveitou toda a máquina oficial do governo para fazer uma propaganda contra os judeus, contra essas pessoas que tinham a religião e a cultura do judaísmo, né, que é uma das manifestações culturais mais antigas da história da humanidade. Ele usou todo o poder do Estado alemão para fazer propaganda, para retratar o judeu como uma criatura asquerosa, como uma coisa que era ruim para aquele país. E, no primeiro momento, foram propagandas, foi assim uma discriminação no discurso. Mas logo depois
Hitler transformou esse discurso de discriminação em uma prática de perseguição do governo. Então, por exemplo, foram criadas as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg, elas impediam que, por exemplo, que os judeus se casassem com outros alemães. Olha só que coisa, né? Eles eram tratados como se fossem de uma raça, essa era a palavra que eles usavam, inferior. Né? Então, eles não podiam mais ser funcionários públicos, eles tinham que ter algumas autorizações especiais para ter comércio. Aos poucos, Hitler foi criando leis para constranger os judeus dentro da Alemanha. Alguns judeus fugiram da Alemanha nesse momento, outros continuaram e foram perseguidos. Em determinado momento, Hitler escolheu áreas nas cidades alemãs para aglomerar os judeus, chamados guetos. As condições de vida nos guetos eram as piores possíveis. Muitos morriam de frio, morriam de fome. Tá? No meio desse processo, teve um episódio que ficaria conhecido como a Noite dos Cristais, quando Hitler usa uma das polícias do regime nazista para quebrar as lojas e as sinagogas, né, que eram os locais de culto dos judeus. Então repara como é que o nazismo utiliza a estrutura do Estado alemão para perseguir um grupo específico. Durante a Segunda Guerra Mundial, desses locais nas cidades, os guetos, os judeus começaram a ser movidos à força e em massa para locais que ficariam conhecidos como campos de concentração e extermínio. Eram locais onde os judeus trabalhavam de maneira forçada e, com o passar do tempo, foram exterminados em massa. Então, quero que vocês percebam a gravidade disso, né? O Estado alemão, o governo alemão, durante a ditadura do Hitler, planejou o extermínio em massa de um grupo específico que eram os judeus. Historiadores chamam isso de genocídio, quando você escolhe um grupo para eliminar, né? No caso, foi isso que Hitler fez com os judeus. Esse extermínio dos judeus ficaria conhecido com o nome de Holocausto. Durante a guerra, os nazistas também perseguiram, né? Comunistas, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência. Todos esses grupos humanos, eles foram mortos nos campos de concentração de maneiras terríveis, né? Ou trabalhavam até a morte, ou com doença, ou nas câmaras de gás, que eram salas fechadas, onde essas pessoas inalavam um gás até morrer. Isso foi feito por uma ditadura. As ditaduras, elas controlam os meios de comunicação e a censura. Então, boa parte da população alemã não sabia, achava que isso era boato, né? Então, havia muita desinformação que acabava contribuindo para o impacto do Holocausto, que foi responsável pela morte de milhões de pessoas. O que aconteceu? Quando o exército de Hitler começou a ser derrotado pelos americanos e pelos soviéticos, conforme eles avançavam para dentro do território alemão, eles foram descobrindo o horror dos campos de concentração, que eram basicamente desconhecidos, ou desconhecidos pelo menos da maior parte da população. E as imagens, né, dos judeus na condição dos campos de concentração rodaram o mundo inteiro e horrorizaram as pessoas, né? Como é que o ser humano tinha sido capaz daquilo, de fazer um genocídio só por conta de uma outra opção cultural, né? E foram milhões de pessoas mortas. Isso é uma escala de mortalidade muito alta, né? O que acontece então? Assim que acaba a Segunda Guerra, existe uma mobilização política mundial para evitar novas guerras e evitar novas tragédias e genocídios, como tinha sido o Holocausto. Essa mobilização, ela contribuiu para a formação da Organização das Nações Unidas, tem esse símbolo aqui, a ONU, que foi criada ainda no mesmo ano, né, que acabou a guerra. A ONU, que tem sede em Nova York, ela tem uma atuação importantíssima no equilíbrio da paz do mundo e também no combate a mazelas, né, como a fome. A ONU tem algumas agências, como é o caso da Unesco, da educação, Unicef, para a infância. Então, a atuação da ONU, ela passa a ser muito importante, ela dá certo no sentido de evitar novos conflitos e evitar a perseguição a alguns grupos específicos. A ONU esteve envolvida, por exemplo, com a criação de um documento
até hoje muito relevante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi de alguns anos depois da criação da ONU. Ela foi o documento mais importante desde a Revolução Francesa, desde as grandes revoluções, para afirmar os direitos que não devem ser de um ou de outro, mas de todos os homens, de todas as pessoas que habitam o planeta Terra. Por isso, direitos humanos. Essa declaração ela é inclusive mais ampla do que aqueles direitos iniciais, que só falavam em liberdade de expressão, em garantia da propriedade. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala também em garantir a vida, a saúde, a aposentadoria, né? A não ser discriminado por questão sexual ou por questão de religião. Então, evidentemente, o reforço da temática dos direitos humanos está ligado a evitar que acontecimentos como o Holocausto se repita, né? Que haja perseguição de algum grupo humano por conta de uma característica que é diferente daquele de quem persegue. Por isso é que os direitos humanos eles são tão importantes e precisam tanto ser afirmados nos dias de hoje. Porque, infelizmente, muita gente que tem uma leitura errada dessa temática de direitos humanos tentam qualificá-los politicamente, dizer que eles são de determinado grupo, é de esquerda, é de não sei das quantas, e na verdade não. A proposta dos direitos humanos é que seja uma garantia para toda espécie humana e uma espécie de um ideal que a gente tem que perseguir para melhorar a vida no planeta. Me parece uma causa bastante justa e nobre, não é? E ela é fruto de uma construção histórica que vem lá da Revolução Francesa, mas que tem uma afirmação muito importante após a Segunda Guerra Mundial. É isso, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês entendam esse tema e até uma próxima.